Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje com Giancarlo de Miranda a mensagem Relacionamento Cristão. Seja muito bem-vindo. Porém, antes de iniciar, curvemos a fronte para orar. Senhor nosso Deus, estudaremos hoje sobre o relacionamento cristão, o tipo de relacionamento que o Senhor deseja para os seus filhos nesta terra e o que o Senhor não deseja que façamos em nossos relacionamentos. Em Sua palavra, temos exemplos claros de Sua vontade que deixastes para o nosso ensinamento. Que Teu Santo Espírito possa guiar-nos neste estudo. Conduza-nos pelos caminhos da vida e transforma-nos segundo o caráter de Seu Filho. Em nome de quem oramos. Amém. Deus reconhece que não é bom que Adão estivesse o quê? Só. Qual foi o contexto da qual Deus pronunciou essas palavras? Em que momento da vida de Adão que Deus reconheceu que não era bom que ele estivesse só? Depois de ele ter tomado o passo número 1, relacionamento com Deus, só depois de ele ter tomado o passo número 2, que era o seu chamado de vida. Então Deus reconhece que não era bom que ele permanecesse só por o resto da sua vida. Aí nós devemos esperar que imediatamente depois que Deus reconhece isso, no verso 19, ele venha criar Eva para Adão. Não é isso que nós devemos esperar? Deus no verso 18 diz que não é bom para Adão ficar só. Então no verso 19 deveria estar a criação de Eva. Mas não é isso que nós encontramos. Olha só o que nós encontramos no verso 19, imediatamente depois que Deus reconhece que não é bom que Adão esteja só. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Eu acho que foi um pouco frustrante para alguns de vocês que leram, porque ao invés de Deus criar Eva, ele diz: Adão, vem cá, eu tenho um trabalho para você. Eu quero que você vai nomear os animais do campo, ok? As aves. E Adão foi, ele via os animais e percebia que um era grande e ele dava o nome de elefante. Ele percebia que o outro tinha o pescoço grande e ali dava o nome de girafa. E o verso 20 diz assim, ó: E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Vocês perceberam da leitura que Adão, ele só percebeu que ele estava só depois de ele ter colocado os nomes nos animais? Por que será? Ele percebeu que todos os animais estavam em par. E aí ele olhou para o seu lado e viu que de toda a criação de Deus, que continha o fôlego de vida, ele era o único que não tinha o quê? Um par. Era o único que não tinha uma ajudadora idônea. E ele percebeu: eu estou só. Sabe qual é a lição que nós tiramos? Adão, ele nem se deu conta de que ele estava solteiro. Adão, ele não estava infeliz solteiro. Ele não estava desesperado solteiro, como muitas pessoas se encontram, mesmo dentro do cristianismo. Alguns chegam a pensar que o dia que eles encontrarem um namorado, uma namorada, o dia que eles se casarem, então eles serão o quê? Felizes. Mal sabem eles que se eles não são felizes solteiros, não podem ser felizes casados. A menos que nós estejamos contentes solteiros, o casamento não vai mudar isso.
Nós precisamos primeiro estar contente com Cristo, ter o nosso propósito de vida nesta terra, então estamos preparados para sermos contentes no casamento. Não digo que se algum de nós inverteu as ordens, Deus não restaura, de forma alguma, mas eu estou falando do plano ideal de Deus, o que Deus gostaria para os seus filhos, o plano A que Ele tem para nós, né? Então, no verso 21, note o que acontece no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e dali nós sabemos que Deus criou Eva para Adão. Quando Eva foi criada para Adão, o que estava acontecendo na vida de Adão? Como ele estava? Ele estava em um sono profundo. Adão estava envolvido na escolha de uma esposa, sim ou não? Ele disse para Deus, Deus, quando o Senhor me criar uma esposa, eu quero que seja uma bem bonita, uma que tenha os olhos dessa cor, uma que tenha o cabelo assim, uma que tenha a forma desse jeito, uma que seja inteligente dessa forma, uma que tenha os gostos desta forma. Foi assim que Adão conseguiu uma esposa? Não, não foi. Ele estava, na verdade, inteiramente confiando em Deus, que Ele, no momento certo, traria a pessoa certa, ok? Isso não significa que Deus não estabelece princípios para fazermos a decisão correta, mas, acima de tudo, nós devemos aprender é que Deus deve estar no controle para um relacionamento cristão. E esse foi o terceiro passo na vida de Adão. No verso 24, eles se casaram. Olha, acompanhe comigo na leitura. Portanto, qual é o próximo passo aí que diz? Deixará o homem. Quem que o homem vai deixar? O seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, ok? Outro passo é que, embora Adão e Eva não tinham pais de carne aqui nessa terra, ainda assim Deus proferiu essas palavras. Eu creio que elas servem muito mais para nós do que para Adão propriamente dito, porque ele não tinha pai e mãe literal aqui nessa terra, né? Nem mesmo Eva. Mas Deus estabeleceu para nós que quando o homem entra em matrimônio, qual é o passo que ele deve fazer? Deixar seu pai e a sua mãe. É claro que quando ele toma esse passo de deixar o pai e a mãe, ele já está preparado financeiramente para sustentar uma família. É por isso que não deve ser invertida a ordem. Ele já tem um chamado de vida, ele já sabe o propósito da sua vida. E agora é natural ele deixar o pai e a mãe, né? Pois ele consegue sustentar uma família. E aí vem o último passo que nós vamos ver na vida de Adão e Eva. No capítulo 4, acompanhem comigo. O passo número 4 está no capítulo 4, no verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela... O que aconteceu com Eva? Concebeu e deu à luz a Caim. Ou seja, é o passo de colocar uma nova vida nessa terra, de ter filhos, ok? Então, uma pequena recordação, passo número 1, relacionamento com Deus, firmado, ok? Estabelecido. Passo número 2, um chamado de vida. Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Vou ser um médico, vou ser um missionário, vou ser uma dona de casa, vou ser um mecânico. Qual é realmente o propósito da minha vida, o meu chamado? Isso deve estar não só estabelecido, mas você deve estar na função, na prática do seu chamado, como estava Adão. Passo número 3, o relacionamento, o casamento. E o passo número 4, ter filhos. Hoje, as pessoas invertem essa ordem. Eles começam por onde? Ok, eles começam por filho. E aí, quando vai ter filho, entra aquele
contratempo, e aí vem o quê? O casamento. E aí, porque eles se casaram e agora tem que sustentar uma família, vem o quê? O trabalho, né? Que nem mesmo é talvez o plano A de Deus, mas como está tudo meio embolado, eles arrumam um trabalho. E aí, quando a vida está bem bagunçada, bem difícil, bem dolorida, bem dolorosa, qual seria o quarto passo? Se entregam a Deus. E Deus, na sua misericórdia, Ele diz, vem, eu quero trabalhar com vocês, eu quero ajudar a vida de vocês, mas seria muito menos dolorido se nós seguíssemos os passos que Deus tem estabelecido para o ser humano. Agora, nós vemos que antes do pecado, Deus disse que não era bom que o homem permanecesse só, mas será que ainda depois do pecado Deus sancionou o casamento? Não resta dúvidas. O primeiro milagre de Jesus aconteceu justamente aonde? Em um casamento, ok? Ele transformou a água em vinho e daquela forma eles puderam continuar na festa de casamento, celebrando o casamento, mostrando a aprovação de Deus sobre o casamento. Mas vamos dar uma olhada, eu gostaria de convidá-los a irem em Efésios, no capítulo 5. Vamos dar uma olhada a alguns princípios que Deus deu para o homem, principalmente depois do pecado, para que ele tenha um bom relacionamento conjugal. Efésios capítulo 5, um capítulo bastante polêmico, mas nós devemos realmente estudá-lo contextualmente e avaliar qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher no casamento. Okay? Efésios capítulo 5, no verso 22, antes que as mulheres fiquem na defensiva, eu quero dizer para vocês que esse capítulo ele é mais duro com os homens do que com as mulheres. Okay? O verso 22 realmente começa com as mulheres, mas vocês vão ver que o contexto fala mais duro com os homens. E depois nós vamos em um outro capítulo da Bíblia que vai falar mais duro com as mulheres. Mas vamos começar com Efésios, capítulo 5, no verso 22. Olha só o que diz, vós mulheres, uma palavrinha que realmente fere o orgulho de muitas. Elas deveriam fazer o quê? Sujeitai-vos a vossos maridos, mas a escapatória está no restante do verso, ok? Porque se o seu marido um dia disser, sujeitai-vos a mim, e aí você termina o verso, como ao Senhor. É claro, né? Quando eu digo termina, não de forma arrogante, eu digo assim, contextualizando para todos nós, aqui diz, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor Jesus Cristo. Essa sujeição deveria ser a mesma que a mulher presta a Deus. Em outras palavras, a mulher jamais deveria violar a sua consciência para com Deus a pedido do seu marido. Eu gostaria de, antes de nós prosseguirmos, que você marcasse aí em Efésios capítulo 5, com a sua mão, com o seu dedo, e vamos a Gênesis novamente, no capítulo 3 agora. Ok, o verso 16. E mostrar que realmente essa questão da sujeição da esposa para com o marido está dentro do propósito de Deus na restauração do homem. Quando eu digo restauração do homem e da mulher, né? Da raça humana. No capítulo 3 de Gênesis, olha o verso 16, depois da queda, uma vez que o pecado entrou no mundo, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, ok? Então é o mesmo conceito, a mulher sendo sujeita ao marido, o marido sendo o cabeça, né, do lar, ou seja, aquele que está governando o lar. Mas essa sujeição, como nós vimos, deve ser no Senhor. Ela jamais deveria sujeitar ao seu marido quando a exigência do marido, ou o pedido do marido, a atitude do marido, vai contra os princípios de Deus que o Senhor estabeleceu. Isso é uma coisa
até óbvia para nós, mas essa sujeição ela não é cega. Pode ser que a mulher não venha concordar com o marido, mas se o marido não está em transgressão da lei de Deus, não está em transgressão dos princípios do céu, e aí? O homem diz A, a mulher diz B. O homem tenta conversar e arrazoar, a mulher também explica suas razões porque ela prefere o B, mas mesmo depois de ter conversado, mesmo depois de ter apresentado os argumentos, vê-se que nenhum estão transgredindo princípios nenhum, é questão de preferência, é questão realmente, talvez até por alguma circunstância, alguém não está bem e decide fazer algo e o outro quer fazer. Os argumentos foram apresentados, ou seja, eles conversaram. Quem deveria prevalecer nesta conversa, depois que foi conversado? Ainda assim, não chegaram em acordo nenhum. O bom é quando chega em acordo. O bom é quando realmente consegue se entender e alguém venha a ceder em sua opinião. Mas ninguém cedeu, ainda continua com as suas preferências. De acordo com o verso, quem deveria sujeitar? A mulher deveria sujeitar ao marido, visto que ele ainda permanece no Senhor. E ele não está contra os princípios de Deus, né? Agora, no verso 23 vai continuar falando, e agora mostrando o dever do homem para com a mulher no relacionamento. Acompanhem comigo o verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, ainda falando da razão da qual a mulher deve sujeitar depois de haver conversado, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio. Cristo é o que do corpo? O Salvador do corpo. O corpo representando a mulher, a igreja, e a cabeça representando o esposo ou a Cristo. Okay? No casamento, o marido exerce o papel de Cristo e a esposa exerce o papel da igreja. Então, nós devemos concluir que o marido no lar, ele deve ser o salvador do lar. Assim como Cristo é o nosso sumo sacerdote, quem deveria ser o sacerdote do lar? A esposa ou o marido? Quem deveria ter a iniciativa no lar de estabelecer o culto familiar? A esposa ou o marido? O marido. Quem realmente deveria, como nós vamos continuar vendo, promover o estudo bíblico da família, o crescimento espiritual da família? Isso não impeça que a mulher possa estar envolvida, mas o marido é que tem essa responsabilidade de ser o sacerdote no lar. E eu digo para vocês que, por vezes, nós temos diferentes personalidades. Existem pessoas que são mais pacatas, existem pessoas que são mais ativas, mas ainda assim, mesmo quando o marido tem uma esposa mais ativa, mais dinâmica, e ele é uma pessoa talvez mais parada, mais pacífica, ela tem aquela iniciativa de tomar a frente. O marido, ele é mais, talvez, calmo, mais lento. Mesmo essas mulheres que querem tomar a frente, elas apreciariam se o homem realmente cumprisse o papel de sacerdote no lar. Às vezes elas tomam a frente porque elas acham o marido parado demais. E o marido precisa acordar, se é que seja o caso de nós termos uma personalidade pacata, uma personalidade mais parada, né? Então vamos lá acordar, porque às vezes o homem não se deu conta, mas enquanto ele está pensando no culto, ela já está com a Bíblia e com o hino escolhido, e qual vai ser a porção dos versinhos para as crianças, ela já pensou em tudo, e o homem ainda nem mesmo se tocou que já está na hora do culto. Então é certo sim que as nossas personalidades são diferentes. Então se você é um homem que tem uma personalidade mais parada, mais pacata, você deve, na verdade, realmente tomar a iniciativa e estabelecer o culto no lar, fazer o papel do sacerdote
do lar, né? E é interessante saber que, assim como nós, que somos a igreja, a esposa, nos sujeitamos a Cristo, por que a igreja se sujeita a Cristo? Por que vocês acham que a igreja, aquela que está vestida de branca, pura, se sujeita a Cristo? Porque Ele é o cabeça, eu acho que não. É verdade, ela se sujeita, ela sendo o corpo, Cristo sendo a cabeça, mas qual é a verdadeira razão que a igreja se sujeita a Cristo? Ok, essa é a resposta, porque Ele deu a própria vida pela igreja. Ele amou a igreja de tal maneira que entregou a sua própria vida, ok? Então essa sujeição da igreja a Cristo é simplesmente uma resposta do amor de Cristo para com a igreja. Agora eu pergunto para vocês, sendo Cristo o cabeça, o sacerdote da igreja, da esposa, o Salvador, quem foi que tomou a iniciativa? Foi Cristo que tomou a iniciativa de amar a igreja ou foi a igreja que tomou a iniciativa de sujeitar ao marido? Ok. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. O marido deveria tomar o primeiro passo em amar a esposa quando a esposa ainda nem está mostrando sujeição e respeito. É algo realmente tentador para o homem, né, que deseja ser respeitado e honrado, né, mas a verdade é que no caso de Cristo, e nós queremos refletir o caráter de Cristo, Cristo entregou a sua vida à mulher, e é por isso, a mulher que eu digo a igreja, é por isso que ela se submete a Cristo. E não seria diferente no casamento. Quando o homem exige o respeito da esposa, quando ele exige o seu direito de cabeça do lar, de uma forma grosseira, de uma forma arbitrária, esperando que ela se submeta, por incrível que pareça, ele vai encontrar mais resistência, mais dificuldade do que se ele tivesse demonstrado o quê? Amor. É, na verdade, uma lei da qual nossa mente não compreende. Rispidez, ordem, severidade, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Quer que obedece, e aí, por incrível que pareça, a surpresa é que a mulher não vai realmente se sujeitar, não vai realmente obedecer, não vai realmente ser carinhosa, mas pelo contrário, ela vai manifestar o oposto que ele desejava. Vamos continuar. Eu creio que isso é, na verdade, uma recapitulação para muitos, né? São princípios conhecidos e claros da palavra de Deus. Dê uma olhada comigo agora no verso 25. Olha só o que diz. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. A questão de tomar o primeiro passo, né? Então, o homem sempre deve tomar o primeiro passo, mesmo em questão de briga dentro do relacionamento. Este é um conceito que nós temos que entender. Quando existe uma briga no lar, um desentendimento no lar, de acordo com o que nós estamos aprendendo com Cristo aqui no verso 25, quem deveria tomar o primeiro passo? Quem deveria se humilhar? Quem deveria buscar a reconciliação? É o marido. E isso exige que o orgulho seja quebrado. Ele está com a razão na sua mente, a mulher errou, mas ainda assim ele é o salvador do lar, é o sacerdote do lar, não pode permanecer aquele clima dentro do lar. Quem deveria tomar o primeiro passo? O homem deveria tomar o primeiro passo, assim como Cristo tomou. E aí no verso 26, falando como Cristo busca santificar a sua esposa, para que nós aprendamos como santificar as nossas esposas, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela... Qual é a próxima palavra ali? Palavra. Através das suas palavras,
Cristo busca ganhar o coração da sua esposa, ok? E nós bem sabemos que as mulheres são sensíveis ao quê? Palavras amorosas. Palavras que reconhecem o que elas são para nós. Palavras que demonstram a nossa apreciação do que ela faz por nós. E Cristo, Ele sabe que a sua esposa é sensível às suas palavras. E Ele busca reconhecê-la. Isso não é uma lisonja. Isso é, na verdade, uma gratidão expressa em palavras. As mulheres não só gostam que seus esposos reconheçam o seu trabalho dentro do lar, pelos filhos, por ele, mas elas também gostam de palavras amorosas. Elas são cativadas pelas palavras. Mesmo as pessoas do mundo, ou eu diria principalmente as pessoas do mundo, sabem qual é o poder de palavras amorosas que o homem tem quando ele profere a uma mulher. Eu já ouvi falar assim, eu não sei quantos podem simpatizar o que eu vou falar, é algo, na verdade, um exemplo do mundo, mas talvez você consiga perceber o poder de palavras amorosas para o ouvido de uma mulher. Eu já vi casos de homens que são de mal aparência, não têm dinheiro, ainda assim ele tem uma mulher bonita do lado dele. Ninguém entende como. Aí finalmente alguém diz, é porque ele tem um bom papo. Não é assim que nós ouvimos? Só que ele usa para o mal. O cristão deveria usar para o bem, para santificar a sua esposa. Olha só, continuando agora ainda em Efésios 5, mas no verso 29, e depois nós vamos passar para as mulheres. Vou dar um tempo para os homens e vamos entrar em outro capítulo. O verso 29 diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, o que o homem faz com a sua própria carne, com o seu próprio corpo? Alimenta e sustenta. Como também o Senhor alimenta e sustenta a sua igreja. Aqui nós aprendemos que o dever do homem seria sustentar o lar. Quantos lares eu vejo que quem na verdade sustenta o lar são as mulheres. E é facilmente uma das razões do porquê o homem perde o respeito pela mulher. Tudo bem, as mulheres de hoje gostam de trabalhar. Quando eu digo tudo bem, que eu não estou me referindo que em todos os casos é o ideal. Em muitos casos são prejudiciais, principalmente quando os filhos chegam na família, né? Mas eu digo no sentido que sim, as mulheres têm condição de ganhar o sustento também, têm a condição de ajudar dentro do lar. Mas quando ela percebe que se não for por ela, o lar afunda financeiramente, aí realmente ela fica frustrada. Ela fica realmente desgostosa com o marido, porque é o dever do homem sustentar o lar financeiramente. Vamos agora a Provérbios 31. Provérbios 31. Por sinal, é o capítulo da qual o tema dessa convocação foi inspirada. Mulheres virtuosas, né? Vamos pegar do verso 10. Olha o que diz sobre a mulher virtuosa. Vamos aprender algumas coisas e terá algumas lições para os homens também. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Uma mulher virtuosa é uma raridade, é isso que está dizendo. É valiosa, é preciosa. Olha só o verso 11, o que diz dela. O coração do seu marido está nela, confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Qual seria a palavra-chave do verso 11? O que vocês acham que é a palavra-chave do verso 11 aqui? Ok? Alguém falou despojo, alguém falou marido, mas qual é a palavra que realmente traz o conceito principal do verso aqui, o princípio? Coração, mas o que tem o coração?
E antes de eu continuar, é até mesmo um princípio para você aprender a estudar a Bíblia. Quando você lê um verso, tenta meditar qual é a palavra-chave do verso. Olha só de novo o verso 11. O coração do seu marido está nela, qual é a próxima palavra? Confiado. Se você dizer só coração, o marido nela, não diz muita coisa. Mas quando nós ouvimos a palavra confiar, aí nós dizemos, opa, isso daí é algo importante para o esposo, é ou não é? Poder confiar em sua esposa. E quando nós falamos que o marido precisa confiar em sua esposa, não é só num aspecto de confiar que ele não tem medo que ela venha traí-lo, ok? Certamente isso está incluso aqui, mas confiar em sua esposa e vice-versa vai muito mais além do que você ter a certeza que você não vai ser traído. Quer dizer que o marido, ele sabe que a sua esposa não vai expor ele para os de fora, para os estranhos, para aqueles que não faz parte do ciclo do lar. Ou seja, ele sabe que a sua esposa não vai contar para os outros quais são os defeitos do seu marido, quais são as fraquezas que ele possui. É algo que realmente envergonha o marido, quando a esposa expõe a sua vida para os de fora. O meu marido, ele é talvez muito nervoso, ele é explosivo lá em casa. E o meu marido é um péssimo provedor para o lar. E isso expondo ele para os outros. É algo que realmente frustra o seu marido, assim como existem coisas que nós vimos que frustram a esposa. Esposas, saibam que algo que vai realmente frustrar o seu marido é quando você expõe os defeitos dele para os estranhos. E começa a relatar para os outros algo que pertence somente a vocês. Existem situações atípicas, realmente. Eu estou falando das coisas do dia a dia, das coisas que acontecem, mas existem situações da qual uma mulher de Israel que está tendo problema no lar precisa procurar uma mulher de Israel com experiência, piedosa, para buscar conselhos. Situações como essas existem, mas é muito diferente de você estar simplesmente desgostoso com seu marido e abrindo para as pessoas quais são os defeitos dele. Ele precisa confiar em você, e isso é importante para o homem. Vamos agora no verso 13, ainda falando da mulher virtuosa. Diz, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Qual é a palavra-chave do verso? Ok, a palavra-chave do verso é trabalho. Olha só o verso 27. Ainda falando da mulher virtuosa. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. E este trabalho, essa ausência de preguiça que a mulher virtuosa tem, está atrelado com os trabalhos da casa. Ou seja, a mulher virtuosa, ela lava roupa, sim ou não? Ela faz comida, sim ou não? Ela lava louça, sim ou não? Ela passa roupa? Ok. Ela cuida das crianças? Sem dúvida. Assim como é o papel do homem trazer o sustento financeiro para o lar e ter a função de sacerdote, trazendo a espiritualidade para o lar, é o papel da esposa exercer os deveres comuns da vida que se encontram no lar. Não só ela exercer, como ensinar os seus filhos a exercerem esses deveres comuns. Quão bonito é ver as crianças de 4, 5, 6 anos já ali lavando a loucinha, já ali ajudando a mãe a escolher o feijão. Pode ser que realmente o desempenho das crianças não faz realmente aquela diferença devagar, mas sabe de uma coisa? Deixa ajudar
incentiva, porque um dia você vai agradecer, né? E vai um dia fazer a diferença. Mas a mulher virtuosa, esse é o ponto, ela não é preguiçosa, ela é trabalhadeira, ela busca realmente a desenvolver os dons que deve ser exercido no lar. Por outro lado, sabemos que o marido ele pode ajudar, mas nós estamos falando de papel de marido e esposa, e dentre os papéis da esposa é a função dela exercer o trabalho no lar. Do marido seria contribuir, ajudar. Agora, eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, ó, quando o marido e a esposa trabalham fora, ok? Eles não têm filhos, então ela ainda não tem essa função, né, de dar a prioridade da sua vida, a sua dedicação da vida aos filhos. Então ela ainda está trabalhando fora, então eu já vi dizendo, então como ambos estão trabalhando fora, ambos têm o mesmo tempo no lar, não é verdade? A mulher não tem aquele tempo extra para poder fazer todas as tarefas do lar, e quando o marido chega já está as coisas mais sob controle, né? Então, se ambos trabalham fora, é verdade que ambos deveriam ajudar, né, no lar e aliviar os cargos um do outro. Mas falando de ideal, seria esse o papel da esposa, né? Principalmente se ela não está trabalhando fora e ainda mais quando ela tem filhos. Continuando aqui em Provérbios 31, veja só o verso 15, falando algo que nós já comentamos. Levanta-se mesmo à noite para fazer o que à noite? Ela se levanta cedo para dar de comer ou preparar a comida aos da casa e distribuir a tarefa das servas, ok? Então nós vemos aqui como é realmente o papel da mulher virtuosa, o preparo do alimento. E eu digo mais a fundo ainda, é da responsabilidade da mulher zelar pela saúde da família. Nós, como reformadores da alimentação, nós sabemos que parte da nossa saúde, uma grande parte da nossa saúde, não tudo, depende da nossa o quê? Alimentação, ok? Como é o dever da mulher preparar a comida, a mulher tem uma grande responsabilidade de zelar pela saúde da família. Olha outro verso que confirma isso, ainda no mesmo capítulo, no verso 21. Veja comigo o verso 21. Não teme a neve, falando da mulher virtuosa, na sua casa. Por que ela não está com medo do frio? Porque toda a sua família está vestida, né, de forma apropriada para o inverno. Ou seja, ela está zelando para que seus filhos não se adoeçam, para que seu esposo não se adoeça, para que todos estejam bem agasalhados. Tanto no comer quanto no vestir, ela está zelando para o bem-estar da família. Olha o verso 25 agora. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com os dias futuros. Qual seria a lição que nós extraímos desse verso? Que a força e a honra da mulher está em seu vestido. O que eu extraio desse verso é que a sua vestimenta traz força, tem a ver com a sua saúde. E a irmã White fala que a vestimenta do cristão deve proporcionar saúde, não roupas apertadas que prendem a circulação, né? Olha só o que fala, traz força e honra, não roupas que vão desonrar a Deus, decotes, saias curtas e coisas dessa forma. Aqui diz que a honra e a força estão na sua vestimenta, né? E aí, para nós concluirmos, vamos ao verso 28, que diz, levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele faz o que o marido faz com a esposa? A louva. Lembra que nós vimos lá em Efésios que o marido santifica a sua esposa pelas suas palavras, pela sua expressão de carinho e gratidão? É, na verdade, algo natural para o marido que tem uma mulher virtuosa em casa, louvá-la. Não louvá-la no sentido de adoração, que pertence só a Deus,
mas louvá-la através de gratidão, palavras de carinho e conforto, né? Então que Deus possa nos abençoar ao nós aplicarmos esses princípios, ao nós exercermos o nosso papel no lar como esposo, como esposa, lembrando que o nosso modelo é Jesus Cristo, amém? Agradecemos, Senhor, por nos ensinar e nos mostrar que temos caminhos e escolhas a fazer. Escolhas e decisões que devem ser tomadas dentro de parâmetros muito bem delineados que nos deixastes em Tua Santa Palavra. Que possamos, a partir destas instruções, vivermos vidas dignas e honradas para que Teu nome seja glorificado e exaltado em toda a terra. E que nossos relacionamentos possam ser exemplo ao mundo de Tua vontade e amor. Abençoa a todos que ouvirem esta mensagem. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.